E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Neste vídeo eu respondo a uma pergunta que de vez em quando salta nos comentários do canal. Comentários esses feitos generosamente pelos inscritos aqui no Tire Suas Dúvidas de Letra. Aliás, se você não está inscrito ainda, faça isso. Se você não sabe o que está perdendo, aproveita e clique também no sininho para receber as notificações de novas videoaulas. E clica na mãozinha com o polegar para cima dizendo que gostou desse vídeo, dando mais visibilidade a ele, para que essas videoaulas possam alcançar mais pessoas que porventura necessitem. Faça isso, eu lhe peço, por favor. De vez em quando eu recebo uma indagação desse tipo: professor, o que é análise sintática? Análise sintática. Eu sempre que recebia alguma sugestão desse tipo, pensava que a pessoa queria que eu fizesse análise sintática. E já gravei vários vídeos explicando o sujeito, explicando o predicado, explicando dentro do predicado a transitividade dos verbos, quais são os complementos do verbo, o que é adjunto adverbial, o que é adjunto adnominal, o que é complemento nominal. E mesmo assim eu continuava recebendo uma pergunta: professor, o que é análise sintática? E aí eu me dei conta, burro que sou, depois de muito pensar, que a pessoa estava querendo que eu dissesse para ela o que é a análise sintática. Aí eu me dei conta do que era efetivamente a dúvida dessas pessoas. Posso dizer, veja, vou começar pelo fim. Sintática é um adjetivo que completa com análise esse sintagma. Esse aqui é um sintagma nominal, um substantivo, um adjetivo. O que quer dizer esse adjetivo que qualifica a análise? Esse adjetivo sintática vem de sintaxe, Sintaxe é um termo que a gramática, que a linguística trouxe de outras áreas, porque você repara, a sintaxe é utilizada, por exemplo, na informática, existe a sintaxe da programação. É usada, por exemplo, na biologia, a sintaxe dos ecossistemas. E eu já ouvi essa palavra até na fala de um secretário de Estado americano, o nome dele, Colin Powell, que explicou na televisão americana como seria a invasão do Iraque na antiga Guerra do Golfo. O nome dele era Colin Powell. E lá para as tantas ele disse: eu vou explicar para vocês como será a sintaxe da guerra. Em primeiro lugar, nós vamos bombardear Bagdá pelo alto com os nossos aviões. Em seguida, a infantaria vai invadir o território iraquiano por meio lá não sei de onde. Lá no Golfo estarão de prontidão os nossos navios de guerra, os nossos porta-aviões. Ele foi explicando por quê, tanto na biologia, quanto na guerra, quanto na informática e também na gramática. Sintaxe quer dizer organização. Quer dizer estrutura. Ou seja, toda vez que você pensar em sintaxe, pense em organização, em arrumação. Por exemplo, você pode pedir a alguém para organizar o seu quarto. E aí a pessoa vai dizer: olha, eu acho legal que a sua cama fique aqui embaixo da janela, que você ponha em frente a ela a sua mesa de trabalho, ponha lá o seu computador também próximo à janela para pegar a claridade da luz do sol. Ali você bota o armário com as roupas. O que essa pessoa está fazendo é organizar o seu quarto. Então ela está mexendo com a sintaxe do seu quarto. Então sintaxe é organização. Sintática, um adjetivo que qualifica a análise. Ora bolas! Se nós vamos fazer uma análise, nós vamos fazer uma análise da organização de alguma coisa. Não é assim? Analisar é dividir. Pegar uma coisa, um objeto, dividi-lo em suas partes para entender como ele funciona. Isso é analisar, dividir. Se você quer, por exemplo, se você tem um problema médico qualquer e vai ao profissional de saúde e ele diz para você: olha, faça o exame de sangue e volte daqui a uma semana.
com os resultados desse exame. Você vai ao laboratório da sua preferência, colhe o sangue, depois de alguns dias pega o resultado e leva ao médico, ele abre o resultado, o laudo e vê, olha, você está com colesterol alto, você está aqui com não sei o que lá, o que fez o laboratório? Pegou aquela amostra do seu sangue e dividiu nos seus diversos componentes. Esses componentes têm uma quantidade certa para cada um. Se as quantidades estiverem alteradas, é possível detectar alguma enfermidade da qual você tenha sido acometido. Então, analisar é dividir e sintática é ter a ver com organização. Então, análise sintática é dividir a frase, a oração, nos seus diversos elementos para se entender a organização dela. Onde isso nos leva? Nos leva, por exemplo, muitas vezes a compreender melhor um texto. Vou lhe dar um exemplo clássico. O nosso hino nacional começa com ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Tem um verbo aí, ouviram. Eu sei que talvez você já tenha ouvido essa explicação em algum lugar, mas eu não me importo de repeti-la porque eu adoro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Se o verbo ouviram, ele está no plural, na terceira pessoa, eu preciso procurar um elemento que concorde com ele, com o qual eles têm alguma ligação morfossintática. Que termo é esse? As margens plácidas. Então eu começo a entender esse trecho do hino, entendendo que as margens plácidas ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Percebeu como agora faz sentido aquilo que a gente canta automaticamente, cheio de amor no coração pela nossa pátria? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Agora faz sentido. Foram as margens plácidas que ouviram o tal do brado retumbante de um povo heróico. E aí a gente precisa fazer uma correlação entre as margens plácidas, o sujeito do verbo ouviram, que ouviram o que? As margens plácidas, o brado retumbante de quem? De um povo heróico, faz sentido. Temos que correlacionar isso com a história. O nosso Dom Pedro I, filho de Dom João VI, estava voltando de uma visita à sua amante, a Marquesa de Santos, voltando para o Rio de Janeiro, a corte, a sede do Império, e foi interceptado por mensageiros que disseram para ele, ô Pedrão, o bicho pegou lá na corte, chapa esquentou, você precisa tomar uma decisão, deu ruim. Os caras estão querendo até retomar o reino. Ele falou, não, está na hora de fazer independência, como meu pai me disse uma vez, o Dom João, que falou para ele, ó, antes que um aventureiro lance mão, se você perceber que o pessoal está querendo uma independência, o que você faz? Se decreta a independência primeiro e se torna o imperador desse negócio, depois a gente faz uma sociedade só, né? Aquela coisa. As elites estão sempre... Né? E o Dom Pedro, pensando nisso, falou, filhos da mãe, está na hora então de proclamar a independência. E alguém falou, mas você vai lutar por isso, pode até morrer. Ele disse, independência ou morte. E só quem foi testemunha desse grito heróico, desse brado retumbante de um povo heróico, as margens plácidas do Ipiranga, onde Dom Pedro e sua comitiva tinham parado para descansar, para dar água para os cavalos. Percebeu? Análise tática. Dividir a oração nos seus diversos termos para entender o significado e o funcionamento de cada um deles. Isso é análise tática. Eu espero que você tenha compreendido. Novas dúvidas, traga para o canal. Tire suas dúvidas de letra. Não esqueça de clicar na mãozinha com o polegar para cima. Dê um like, compartilhe, inscreva-se no canal. Um beijo.